moçada, hoje eu vim falar pra vocês sobre exercícios possíveis para quem fez mastopexia com prótese, isso mesmo. Eu, por exemplo, não é mesmo? Bom, como vocês sabem, eu sou personal das costas sem dor, então eu tô sem dores nas costas, que é a maior queixa pra quem faz esse tipo de cirurgia, né? Então tem alguns exercícios que dá pra gente fazer, possíveis, que não vai machucar essa região, não vai doer, não vai causar nenhuma dor, né? Então hoje eu vim mostrar pra vocês quais são esses movimentos. E por que são exercícios possíveis? Porque não pode aumentar a nossa frequência cardíaca. Então eu vou falar um pouco mais baixo, né? Porque é importante não ficar se ausentando, aumentando a frequência cardíaca, pressão, mudança de pressão arterial também. Então eu vou mostrar alguns exercícios aqui que eu tenho feito bastante. Eu fico bastante com o braço assim, porque eu tava com o cachorrinho, que era os drenos, né? Eu até gravei ontem sobre isso. E hoje eu já tô sem ele, é bem melhor, porque, né, tipo, você tem um pouco mais de movimento, né? O movimento dos ombros aqui. Assim, como vocês podem perceber, eu tô com bastante protuberância abdominal. O que é isso? Barriga, ó, pança aqui. Eu não tenho essa barriga. É por causa da anestesia geral, a gente fica com essa barriga mesmo, tá? Foi dificuldade de ir no banheiro, ficar ereta. Então a postura, ela é tudo. Olha como tá cagada a minha postura. Por quê? Porque não dá pra deixar a postura super reta. A gente consegue manter um pouco as escápulas, né? Lá atrás, ó, se você percebe, minha postura de lado normal tá aqui. Se eu alongo um pouco, causo uma extensão na minha coluna, já é possível, eu já perco barriga e já melhora a minha postura. Então é importante a gente estar fazendo esse tipo de exercício, que é o primeiro. Então você vai manter as pernas à largura do quadril, os braços aqui do lado do corpo, você vai alongar. É como se seu peito quisesse ir lá pro teto. Como eu não posso abrir o peito, que é o ideal na extensão de coluna, eu posso alongar o meu abdômen, mas também não posso alongar muito. Olha só que da hora. Então você tem que manter as pernas aqui na largura do quadril, os joelhos não é totalmente estendido porque causa hiperextensão, dá uma quebradinha no joelho e você coloca o quadril pra frente, contrai o glúteo, tá? Aí nessa posição aqui, ó, eu tô causando uma extensão na minha coluna, porque ela tá muito em flexão, né? E aí eu coloco a minha cabeça um pouquinho para trás também, para causar aqui uma extensão na minha cervical. Por isso, se eu tenho dor na lombar, eu vou ter dor na cervical. Se eu tenho dor na cervical, eu vou ter dor na lombar. Então, é um exercício bem tranquilo, né? Enquanto eu tô falando aí pra vocês, eu tô fazendo ele. Aqui é importante a contração do glúteo, por quê? Porque eu não tô com força suficiente para conseguir fazer esse exercício sem contrair o glúteo. Então, o importante aqui na hora de fazer esse exercício é manter pernas na largura do quadril, eu conseguir causar essa extensão aqui na minha coluna, essa curvatura na lombar e uma curvatura aqui na cervical também. E aí, o que é legal de ter consciência corporal, que eu tenho trazido muito isso, né? É de você saber qual é o grau. Tem momento que dá pra ir mais, tem momento que não dá, né? Que realmente dá um pouquinho mais de dor, ok? Outra coisa que é bastante importante aqui é a gente manter as pernas um pouco mais afastadas e quando vai fazer qualquer tipo de movimento, vai fazer agachamento. Cara, eu tô fazendo muito agachamento. É uma coisa que eu queria trazer pra vocês. Por quê? Pra levantar a tampa do vaso, eu tenho que agachar aqui assim e levantar o vaso sem mexer o braço. E tem uma coisa muito legal que a gente vai fazer aqui algumas vezes, que é possível para não aumentar muito a frequência cardíaca. Eu tenho apertado a descarga do vaso com o pé. Então, essa flexibilidade de posterior de coxa, força da perna, ela é bastante importante por causa disso, tá? Então, a gente tem que sempre ir aos poucos. Então, dá uma paradinha, uma descansada, porque cansa, aumenta um pouco a frequência cardíaca. Qual é o jeito de saber? Você pode colocar a mão aqui no peito, você pode colocar a mão aqui no seu punho e ver se aumentou. Tem uma técnica que eu aprendi no INCOR, quando eu estava fazendo meu mestrado lá, que você consegue sentir sua pressão aumentou aqui no seu punho, né? Eu tô até passando pro meu coordenador lá do estúdio sobre isso, e você consegue muito sentir. Minha frequência aumentou um pouco e minha pressão também. Então, tem que dar uma acalmada, falar mais devagar, mais de boa, mais tranquilo. Então, essa percepção de saber como tá a frequência cardíaca, como tá a pressão, quais são os movimentos que dá pra fazer, são muito importantes, beleza? Outra coisa que é bem legal de fazer aqui, ainda mais quando tá sentado ou tá de pé, a movimentação do pescoço. No primeiro dia eu tive muita dor aqui no trapézio.
E uma coisa que eu mudei foi o travesseiro, tava com 2 e eu fiquei com um só. E aí eu comecei a fazer alguns movimentos que eu vou mostrar aqui agora, que são bem tranquilos. De manter as pernas na largura do quadril, vou fazer de pé e sentado, porque eu fiz das duas maneiras. Então, ó, de frente aqui pra vocês, a minha orelha, ela vai aqui, ó, em direção ao ombro. Percebe que eu não tô conseguindo arrumar a minha postura, não tem problema, tá? Não se preocupar com isso, ainda mais quando tá com cirurgia. Então eu vou manter aqui mais 2 segundos, 5 segundos, viro, desço lá pra minha direita, fico mais alguns segundos, volto, agora o meu queixo vai aqui no peito, aí eu sinto alongar totalmente todas as minhas costas, aí eu subo, queixo lá pro teto, vai sentir repuxar um pouquinho aqui à frente, você tem que ir no limite, que você sinta e fala, não tá puxando, ou tá puxando, volta. E aí agora eu vou fazer uma rotação, meu queixo vem aqui no peito, eu rotaciono só para a esquerda e volto no centro. Rotaciono só para a esquerda e volto no centro. Aqui é importante manter os braços sempre do lado da perna. Então ó, o braço está do lado aqui da perna, ele não está aqui na frente, do lado da perna, se possível estendido, tá? Então rotaciono aqui para a esquerda e volto, rotaciono aqui para a esquerda e volto. Relaxa. Agora, olha que legal, lembra que eu falei da pressão e da frequência? Agora ela já está normal. Então, queixo no peito, para a direita, volto no centro, para a direita, volto no centro, mais 3, para a direita, volto no centro, para a direita, volto no centro. Agora numa cadeira, como que a gente faz? Que lembrando que toda vez que a gente está de pé, a nossa pressão e frequência elas aumentam, né? Pra gente se manter de pé. E no caso de quem fez a mastopexia com prótese, o que acontece? A gente fica com essa meia aqui linda e maravilhosa por 7 dias pra ativar nossas bombas, né? Fala que é o nosso segundo coração, você deve ter escutado isso, se você não escutou. É o nosso segundo coração, tá aqui, porque a gente tem umas bombinhas aqui nas nossas panturrilhas que elas bombeiam, fazem o aporte, né, do sangue, né? Então a gente tem umas válvulas assim, a nossa musculatura, ela fecha essas válvulas e o sangue ele sobe, tá? Aqui agora, sentadinho, ó, vou deixar as mãos em cima aqui das minhas pernas, tá? Então deixando as mãos em cima das pernas, o que eu vou fazer? O mesmo movimento com o pescoço. Então eu vou para a direita, só que agora eu faço dinâmico. E vou para a esquerda. Vou para a direita e vou para a esquerda. A parte mais legal disso é que você sente lá atrás do pescoço e sente o trapézio. E você não sente essa região aqui, que é a região que a gente não pode mexer, tá? Então isso é importante. Então essas movimentações, elas são legais. Oi, Dri? Essas movimentações aqui, elas são legais porque você movimenta o seu trapézio e você movimenta o seu cervical. E quando a gente movimenta a cervical, a gente movimenta obrigatoriamente a nossa lombar, né? Algo que eu falo bastante para os alunos. Tô com dor na lombar, tô com dor na cervical, tô com dor na cervical, tô com dor na lombar. Isso, relaxa. Agora eu vou fazer para cima e para baixo. Então lá para baixo, para cima até o tanto que dá, para baixo, para cima até o tanto que dá, para baixo, para cima até o tanto que dá, para baixo, para cima até o tanto que dá, fazer mais 4 vezes, para baixo, para cima o tanto que dá, para baixo e para cima o tanto que dá. A parte engraçada dos exercícios é que você não pode mexer essa região aqui, peito, e essa região de baixo aqui do abdômen, né? Então, tipo, quando a gente quer criar uma extensão da coluna, você tem que saber ativar muito bem o seu abdômen. Como o meu abdômen eu comecei a conseguir ativar ele de novo, o que? Contrair, igual a gente que contrai para fazer xixi, você consegue empinar o bumbum aqui. Então você começa a fazer isso sentado. Percebe lá meu lombar, ó. Olha bem minha lombar. Então eu empino e eu volto. Eu empino o bumbum e volto. Isso não mexe, né, com nada, mexe diretamente com a lombar, com a curvatura da lombar. E é legal porque você cria um remelation aqui no seu quadril, que é exercício do equilíbrio pélvico, da sua cadeia pélvica. Quando eu tenho ela bem definida aqui, eu consigo
ter uma lombar mais forte, né? Porque tem um equilíbrio na cadeia pélvica. Então é um jeito de a gente conseguir movimentar e é um jeito que a gente consegue separar a nossa parte de cima do corpo com a parte de baixo do corpo. Boa! Bom, esses são alguns exercícios, né? Não dá pra fazer mais, por quê? Porque senão aumenta muito a frequência cardíaca e dá mais sudorese, não é o correto, né? Então é por isso que a gente sempre tem que procurar um especialista quando a gente faz algum tipo de cirurgia ou faz algum tipo de procedimento no nosso corpo que entenda quais são os movimentos que você pode fazer, né? Eu estudei bastante antes, né, de fazer a cirurgia e estando nela, né, na parte de recuperação, eu comecei a entender alguns pontos que eu pensei que daria para fazer, mas não dá. Então é legal você saber a biomecânica do seu corpo, é legal você saber a fisiologia do exercício, o que é possível e não possível fazer, né? E aí disso a gente ativa as musculaturas que precisam ser ativadas e a gente desativa as musculaturas que precisam ser desativadas. E a gente consegue também criar mobilidade, né? Se você já tem uma mobilidade ali pré-instalada, é muito melhor do que você criar ela quando você está em cirurgia, quando está em recuperação. Quando está na recuperação, você não vai conseguir criar essa mobilidade. É muito importante esse ponto. Você tem que ter a mobilidade já. Amanhã eu vou passar outros exercícios para vocês, então eu vou estar fazendo live todos os dias. Continue acompanhando. Um beijo e abraço, obrigado a todas as pessoas que entraram e salva esse vídeo ou compartilha com alguém que você sabe que fez essa cirurgia e tá parado, e às vezes tá perdido, achando que, eu não posso fazer nada, tem que ficar totalmente parado. Não, você tem que fazer alguns movimentos sim, só que com quem entenda e com quem tá passando por isso. No meu caso, essas duas coisas, eu entendo sobre dores nas costas, sou especialista nisso e eu tô na parte de recuperação de mastopexia com prótese, beleza? Um beijo e abraço e é isso aí.